Todos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada coração. Que Deus tenha te dado um dia abençoado e eu espero nessa oportunidade compartilhar aqui ensinos importantes para o teu crescimento espiritual. Conforme nós combinamos, nós estaremos hoje iniciando alguns estudos que vai nos apresentar princípios importantes para nos auxiliarem na restauração de áreas de nossas vidas, os problemas da vida. Não é? Esses estudos estão sendo baseados no livro Gloriosas Ruínas. O autor desse livro é o pastor Sérgio Queiroz. É um livro que foi escolhido pelos pastores do MAP para ser estudado entre os pastores, e nós vimos a riqueza desse livro e estamos trazendo para as igrejas para partilhar com os irmãos em Cristo. Então, o nome do livro é Gloriosas Ruínas. O autor, pastor Sérgio Queiroz, e a editora é a Mundo Cristão. É um bom livro, gostoso de ser lido. Quanto mais lemos, mais vontade dá de ler. É uma leitura rápida e o autor escreve de forma muito clara, muito objetiva, que não nos deixa dúvidas. Então hoje nós vamos começar com o primeiro princípio, que é o princípio da realidade. Para a sua Bíblia aí, em Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. Todo o livro é baseado na experiência de Neemias, quando ele teve ali a responsabilidade de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Então o autor ele vai pegar essa experiência de Neemias, vai extrair 21 princípios que nos ajudarão a restaurar qualquer área da nossa vida. Então, área familiar, conjugal, profissional, relacional, nossas questões conosco mesmo. O autor é muito bom e, como eu falei, diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando palavra aos nossos corações. Nós vamos começar definindo o princípio. O que é um princípio? O que são princípios? Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição na realização de alguma tarefa, projeto ou resolução de algum problema. São os pontos considerados vitais para o tratamento de cada situação que surge. Então, princípios são aquelas verdades que você não pode abrir mão no tratamento de qualquer situação, na solução de um problema, na revisão de uma situação que você quer dar ao melhor. Então, isso são princípios. São coisas que você não pode abrir mão, você não vai ter sucesso na reconstrução daquela área, na melhoria, na mudança
daquela situação que está te incomodando e você tanto quer mudar. Então isso são princípios. Neemias, ele estava lá tranquilamente, desenvolvendo o papel dele, nos aposentos dele, servindo ao rei ali da Babilônia, e de repente ele vê a oportunidade de saber notícias lá do pessoal que havia voltado para a cidade de Jerusalém, e ele teve a curiosidade, o desejo de saber como estavam aquelas pessoas, os seus patrícios, né? Os seus compatriotas. Então ele estava interessado em saber, e ele perguntou então, puxa vida, como é que estão lá os nossos irmãos, como é que está a situação deles? E ao perguntar isso, ele recebeu uma resposta que entristeceu muito o coração dele. Os judeus estavam passando estavam de forma humilhada, estavam numa situação terrível, e aquilo mexeu muito com o coração de Neemias. Várias coisas. Sentei e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aquela situação, aquela notícia chocou Neemias, mexeu com Neemias, colocou Neemias para baixo. Ele realmente se importava com aquelas pessoas, e saber que elas não estavam bem mexeu muito com a sua estrutura emocional. Ele conseguiu ter uma visão do estado deplorável dos seus irmãos judeus, vivendo ali numa cidade destruída, sem esperança e sem alguém que pudesse naquela situação. Bom, certamente você consegue ajudar. Muito natural, muito normal, qualquer ser humano faz essa avaliação da sua própria vida, da sua casa, da sua família, do seu lar, e diante de algumas situações que lhe trazem tristezas, ele quer ver aquilo mudar, ele quer ver aquela situação ser transformada. Mas muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer, não sabe qual o recurso que ele vai usar para resolver aquele problema. Há outras pessoas que olham para os problemas da vida, as questões que são irremediáveis ali, teoricamente falando, que fazem parte da sua vida, e preferem viver como se aquilo não existe. Eu vou ignorar isso, deixa para lá, eu vou tocar a vida, e se um dia acontecer de solucionar, ok. Caso não, a gente vai vivendo. A gente vai vivendo, e assim muitas pessoas vão empurrando com a barriga os seus problemas, as suas frustrações, não é? Aquelas coisas que nos incomodam e geram desconforto na nossa vida. Neemias, ele olhou uma ação muito interessante, não é? Que, em geral, as pessoas não conseguem reagir da maneira como eles reagiram. Né? As pessoas diante dos problemas, das dificuldades, daquelas coisas que parecem que não tem solução, que não vai mudar, as pessoas, elas, em geral, deixa para lá, não vamos mexer nesse negócio, não é? E a gente aprende uma primeira coisa aqui. A primeira coisa que devemos aprender há duas formas de você olhar para um problema ou para as ruínas que estão presentes na sua vida. A primeira delas é fazer o que muitos fazem. Olham para as ruínas, por exemplo, de alguma construção, e olham para aquilo ali não passa de entulho.
Deixa isso para lá, vamos vivendo, não é? São entulhos, são coisas, faz parte da vida, deixa para lá. Há outras pessoas que olham para as questões da vida, as ruínas, não é? Que estão presentes em áreas da sua vida e vê ali uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de fazer alguma coisa. E essa foi a postura de Neemias. Neemias olhou, pensou naquela situação, ele olhou posteriormente, quando efetivamente ele foi para lá, mas ele, ao receber aquela notícia, no primeiro momento ele foi impactado, ele ficou triste, mas orando e considerando toda aquela situação, ele percebeu no seu coração que aquilo era uma grande oportunidade para se fazer alguma coisa, e ele acreditava isso. Precisamos olhar de forma diferenciada essas questões que envolvem a nossa vida. Como podemos mudar as situações ruins da nossa vida? Ou como podemos reconstruir as áreas que estão arruinadas na nossa vida? Mudando a nossa maneira de olhar. Olhando para os problemas, olhando para as ruínas da vida, né? E enxergando ali uma oportunidade de fazer algo novo. As ruínas de Jerusalém eram apenas ruínas aos olhos de qualquer cidadão, mas aos olhos de Neemias era uma grande oportunidade de mudança, de algo novo. Deus trabalhando em favor do seu povo. Queridos, precisamos nesses dias de apreensão e dor buscar oportunidades que Deus está nos dando para ajudar a reconstruir, a acabar com as ruínas. Quem sabe você aí vinha vivendo com dificuldades relacionais com membros da sua família e agora você está obrigado a viver com essa pessoa durante um período indeterminado. Deus não está dando a você uma oportunidade de reconstruir esse relacionamento? Olha isso como oportunidade, talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu ministério. O que Deus está dando para você a nível de oportunidade nesses dias? Não é? Às vezes a gente fica tão preso, preocupado com a nossa subsistência, com os problemas que o isolamento está nos causando, mas a gente está deixando de olhar uma oportunidade de resolver questões, de mudar situações que estão presentes, que estão na nossa vida, que estão ao nosso redor. Pense nisso. Em segundo lugar, a visão de Minas, o comportamento de sermos omissos. Comportamento que gera a omissão. Neemias teve tudo para ser omisso diante das notícias. Quais os motivos que Neemias tinha para ser omisso diante daquela situação? Neemias não fazia parte da geração que pecou contra Deus e que, por tanto pecar, fez com que Deus se irasse e os conduzisse ao cativeiro na Babilônia. De Deus que havia nascido, não tenho nada nisso. Eu estou bem aqui, eu moro aqui no castelo, vivo bem, trabalho junto, próximo ao rei. Não, isso aí não me importa, nem sei quem são as pessoas que estão lá.
Nós agimos muitas vezes assim. Nós agimos diante das tragédias, das ruínas, dos problemas da vida, a gente tem logo essa avaliação: isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada com isso. Que outro se preocupe com isso. Neemias não agiu assim. Neemias foi sensível àquela situação. Ele poderia dizer: tem nada com isso. Que ruínas estão diante dos olhos, dos seus olhos, que ruínas estão dentro da nossa casa, antes de nós, esperando que nós façamos alguma coisa, e nós não fazemos. Simplesmente passa a responsabilidade para outro, deixa para lá, isso aqui não é comigo. Nós ignoramos ou nós nos sensibilizamos com as ruínas que estão ao nosso redor. Qual é a nossa atitude? O que gera a visão de ruínas em nós? Nos omitimos por não nos sentirmos responsáveis por elas, ou tomamos a iniciativa de fazermos alguma coisa? Qual é o nosso comportamento diante das ruínas? Nós precisamos repensar, precisamos rever. Diante das ruínas, somos levados a fazer alguma coisa para mudar aquela situação? Como reagimos diante das ruínas? Mas em terceiro lugar, queridos, diante das ruínas, precisamos fazer no verso 2 ele pergunta: e como está Jerusalém? Neemias faz uma pergunta de quem estava interessado em saber a real situação dos seus irmãos. E nós, quando estamos diante de uma ruína, que tipo assim, o povo quer saber, fazer esse tipo de perguntas, porque o povo quer saber. Quero saber para comentar, para criticar, para falar alguma coisa que muitas vezes ele fez isso, ele viu bem-estar. E por isso, ao fazer essa pergunta, ao demonstrar interesse pelo bem-estar dos seus irmãos, o que acontece com Neemias? Ele se sensibiliza com a situação. Ele chega mesmo a orar, se colocando diante de Deus como alguém que, junto com os pais, com os antepassados, geraram a aquela situação. Neemias demonstrou empatia, demonstra empatia com aquela situação, com as pessoas que estão envolvidas ali, a ponto de você se sensibilizar e ser levado a fazer alguma coisa. Isso é muito importante. É muito importante. Quais são os nossos interesses quando perguntamos a respeito a as suas intenções não são intenções que agradam a Deus, você está fora do foco. Você está fora do plano de Deus. Às vezes Deus está querendo usar a sua vida para mudar uma situação, mas o seu coração está fora de foco. Como cristão, precisamos todo tempo estarmos questionando. Deus quer se tornar conhecido. Deus quer que as suas obras o povo quer saber
a gente quer ter alguma coisa para contar, quer receber alguma informação para fazer alguma crítica. Nós estamos fora. Deus para fazer da nossa vida uma bênção, mas nós estamos fora do foco. Deus deseja, queridos, que nós tomemos conhecimento do princípio da verdade, isto é, que nós conheçamos o fato. O princípio da verdade é o princípio que precisamos usar para tomar ciência da situação que provocou aquelas ruínas, que provocou aqueles problemas, que provocou aquelas situações. Mas o nosso coração precisa estar em harmonia com o coração de Deus, para entendermos o plano de Deus e para agirmos em harmonia com aquilo que Deus está propondo. Se o nosso coração está fora do foco, no máximo vamos fazer perguntas curiosas para poder trabalhar, comentar com o povo, não é? E aí a gente perde a oportunidade de sermos bênçãos na vida das pessoas, na nossa casa, nas situações ruins que estão ao nosso redor, muitas das quais nos incomodam. O Senhor quer nos apresentar as realidades da vida e não contos e mitos irreais. Nós muitas vezes vivemos de fábulas, mas Deus quer nos mostrar fatos. Neemias queria saber a verdade a respeito dos seus irmãos. Queridos, precisamos buscar a verdade das situações ao nosso redor, das ruínas que os nossos olhos estão enxergando, porque é a verdade que vai nos dar a verdadeira visão daquela situação e, juntamente com essa visão, o discernimento do projeto de Deus para a solução daquela situação, para a reconstrução, para a mudança daquele quadro que aos nossos olhos, num primeiro momento, não passam de ruínas. Mas ainda, queridos, um último destaque. A verdade é o princípio fundamento onde o castelo da reconstrução será erguido. A verdade é o princípio fundamento onde o castelo da reconstrução será erguido. Sem verdade não há restauração. Você tem alguma área da sua vida para ser restaurada? Sem verdade não há restauração. Precisamos aprender a fazer as perguntas para a vida, para os fatos, para a verdade, para que aquela situação seja elucidada, fique clara diante dos nossos olhos e aí podermos também perceber, ouvir, sentir Deus se comunicando conosco, nos impulsionando para usar as nossas vidas para a mudança daquela situação. Foi isso. Aconteceu com eles. Nós estamos aprendendo que a gente quer só saber. E muitos de nós ficamos só na superfície ou não queremos saber porque não queremos nos envolver. Deus não quer que nós sejamos isso. A nossa vida. As perguntas certas nos colocam diante da realidade dos fatos, para que haja restauração em nossa vida. Os fatos têm que ser vistos como amigos, como aliados, não como inimigos. A verdade é a nossa aliada e não a nossa inimiga, porque é a partir dos fatos, de circunstâncias claras, que nós conseguiremos seguir o projeto de restauração de Deus para nós. Olha que coisa maravilhosa. Se eu não quero entrar naquela situação, se eu não quero dissecar aquela situação para saber a verdade,
para tomar ciência real dos fatos, eu perco a oportunidade de ver a obra de Deus. Eu perco a oportunidade de ser um instrumento de Deus. Eu perco a oportunidade de viver experiências profundas. Opção, se o problema é na minha vida, é na minha família, é na minha casa, é na minha igreja, ou é no meu trabalho, eu vou continuar frustrado e infeliz, porque aquela situação me incomoda, aquela situação gera desconforto. Queridos, muitas vezes nós temos medo da verdade, mas a verdade precisa ser a nossa aliada. Deus só trabalha na ótica e na órbita da verdade. Deus não trabalha aonde a mentira está presente. Quem trabalha onde a mentira está presente é o nosso inimigo, porque diz a palavra de Deus que o diabo é o pai da mentira. Então, se queremos a solução de uma questão, a verdade precisa ser tomada por cada um de nós como a nossa aliada, como um instrumento de Deus para a mudança daquela situação. Queridos, como nós precisamos pensar nisso? Para finalizar a nossa palavra, queridos, Deus precisa que nós entendamos isso. Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas precisa, ou é necessário, melhor colocando, que nós entendamos a necessidade de se viver baseado na verdade, de buscar a verdade de cada fato que nos rodeia, principalmente os fatos que promovem ruínas na nossa vida. A gente precisa buscar a verdade desses fatos. Queridos, sem fatos concretos a respeito daquilo que precisa ser restaurado, o conhecimento real da extensão dos danos, não há como construir algo novo. De igual modo, nós somos desafiados a olhar para a nossa alma no espelho e perguntar sem medo da resposta: o que há comigo? O que há comigo? O que será que está acontecendo comigo? Que diante das ruínas ao meu redor, eu simplesmente fico indiferente. Eu simplesmente não me vejo parte de um processo que Deus quer mover para que a minha vida seja um instrumento nas mãos dele. O que há comigo? A mentira, queridos, nos cega a ponto de começarmos a mentir para nós mesmos, o que nos faz ignorar quem de fato somos. Se mentimos e fugimos da realidade, não enxergamos as falhas em nossa espiritualidade e santidade. Se a gente vive fora da esfera da verdade, há falhas na nossa santidade, na nossa espiritualidade. Precisamos pensar nestas questões. Mas se encararmos a verdade a partir da beleza de quem somos para Deus, com amor e graça, Deus, vai nos restaurar. Esse é o princípio da realidade. Precisamos tomar plena consciência dos fatos que promoveram aquela ruína naquela área da nossa vida. É a partir dessa coragem de encarar os fatos, de encarar a verdade, de deixar a mentira de lado, que Deus vai começar, junto conosco, um processo de restauração daquela área. Que Deus te abençoe, que você possa aceitar o desafio, né, e pedir a Deus coragem. Senhor, eu quero mudar essa situação. Abra o coração para Deus. Tenha coragem de encarar os fatos, de encarar a verdade. Vá adiante, porque o Senhor estará com você para mudar aquela situação e para construir algo novo para a glória do nome dele, para a tua felicidade e alegria. Que Deus abençoe você. Você tenha uma noite tranquila sob os cuidados do nosso Deus. E no próximo domingo nós nos encontramos por aqui para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor.